Já estamos com 12:24 no pique com o Rádio Esportes pela Itatiaia. Claro, chegando o Cruzeiro, claro, com Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Boa tarde pro amigo ligado aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o 12:24. O Cruzeiro segue trabalhando com uma semana muito importante para a história do clube, já falamos sobre isso. Aliás, a Assembleia Geral de sexta-feira, das 6:30 às 8:30 da noite, pelo que eu e o Guilherme Pio, pelo que a gente apurou, são cerca de 2.100 com direito a voto entre conselheiros e associados. Claro que todos não comparecem, mas é uma expectativa aí de pelo menos metade disso votando nesta Assembleia importante para aprovar ou não a alteração do Estatuto do Cruzeiro, permitindo que o clube possa vender até 90% das ações da SAF. Não significa que vai vender os 90%, mas a ideia é já antecipar para que o investidor tenha autonomia na hora da negociação e para definir essa questão. Até o que diz o estatuto sobre esta eleição no Cruzeiro, lembrando que cada conselheiro tem o peso de voto, o benemérito 6-1, o conselheiro nato 5-1, o conselheiro 4-1, suplente de conselheiro 2-1 e o associado 1-1. Lembrando que agora é uma chance até de suplente de conselheiro votar. É uma assembleia muito importante realmente a alteração do estatuto. E diz o seguinte, que para alterar o estatuto é exigido o voto acorde da maioria simples dos presentes, 50% mais um, em uma primeira convocação 1/4 dos associados e dos presentes em condição de voto, na segunda convocação com qualquer número. Então vamos acompanhar a Itatiaia desde o final da tarde, já do Barro Preto, acompanhando esta movimentação, a Assembleia Geral. E movimentação também que acontece no mercado. O Cruzeiro com o Alexandre Matos, com o Vanderlei Luxemburgo, trabalhando em busca de mais contratações. E uma contratação que pode acontecer, e claro que vai gerar polêmica pelo que aconteceu com esse jogador. Eu e o Guilherme Pio trouxemos também pela manhã, tem todos os detalhes no itatiaia.com.br. É do Danilo Avelar, 32 anos. Ele vinha atuando no Corinthians como zagueiro, é lateral esquerdo de origem, então faz as duas funções. E o entendimento na parte de futebol da comissão técnica e da diretoria do Cruzeiro é que pode chegar um jogador experiente. E sobre a questão, o Danilo Avelar, ele passou por uma cirurgia em outubro do ano passado, uma cirurgia no joelho. Desde então ele não vem atuando, e no processo, quando estava em recuperação, jogando uma partida online no computador, o Danilo, ele praticou um ato de racismo contra um outro jogador e deu uma repercussão, como deve ser a repercussão na época, e o Corinthians afastou o jogador e diz que por isso ele não atua mais com a camisa do clube. Deve até rescindir o contrato, podendo realmente vir aqui pro Cruzeiro. Desde o acontecimento, o Danilo Avelar, ele busca conhecimento sobre essa questão, na época pediu desculpas, enfim, sobre o ato que ele praticou, e vem participando de algumas causas neste quesito contra o racismo. Mas claro, o torcedor do Cruzeiro já se manifesta nas redes sociais quanto a esta possibilidade, com hashtag Danilo Avelar não, outros torcedores se dizendo favoráveis à vinda do atleta, a essa segunda chance. Claro que, como eu disse, é um tema que vai render muito ainda, e principalmente se a contratação for oficializada. O Alexandre Simões, o Cruzeiro está buscando no mercado jogadores experientes e, pelo que a gente buscou de informação, o clube deve trazer realmente o Danilo Avelar, e até pode usar o que aconteceu com o Danilo, porque o Cruzeiro há pouco tempo estava em campanha de risco racismo. Enfim, vamos aguardar. A ideia seria trazer este caso para um trabalho ainda maior nesta luta, que é muito importante. Racismo é crime, então isso tem que ser extinto de todo o conceito, de todo o meio da sociedade,
e por isso vamos acompanhar como será os próximos passos desta possibilidade, Simões. Pois é, exatamente, Samuel. Boa tarde. Essa é uma situação que precisa ser muito bem amarrada pelo Cruzeiro, pelo Danilo Avelar, né? Você está trazendo a informação aí de que ele está fazendo trabalhos de reciclagem, está estudando sobre o assunto para não cometer o erro grave que ele cometeu novamente, né? E abrir a cabeça, abrir a mente, perceber que essa coisa de racismo, isso não leva ninguém a lugar nenhum, muito pelo contrário. Em 2021 a gente pode dizer, né, que mais do que lamentável, isso é até fora de moda, não merece nem muito pronunciamento em relação a isso, de tão absurda que a situação é. O Danilo Avelar, da questão jogador, né, o Samuel, ele viveu um momento razoável no Corinthians, é um cara que atua como quarto zagueiro ou lateral esquerdo, e aí o Cruzeiro tem 2 jovens na lateral esquerda, né, o Matheus Pereira e o Rafael Santos, que retorna da Ponte Preta, então é a possibilidade de um jogador experiente que joga por ali também. Tem esse aspecto físico dele, né? É muito tempo parado, tratamento, essa questão do racismo que provocou o afastamento no Corinthians. Então, é uma situação que o Cruzeiro precisa administrar bem, né? Para poder trazer o jogador e de repente ele não ser um problema de rejeição da torcida ou até mesmo essa questão física, mas com certeza isso deve estar sendo avaliado, olhado e colocado até em contrato de repente, né, Samuel? Exato. O Edu Panzi, o Cruzeiro fazendo esses movimentos no mercado, como eu falei aqui pro Simões, de jogadores mais experientes, e o Danilo, os últimos meses ele atuando pelo Corinthians, ele atuou como zagueiro. E isso é um indício de que a reformulação do Cruzeiro no setor defensivo, claro que ele pode também fazer ali a lateral esquerda, terá o Rafael Santos e o Matheus Pereira, 2 jovens, mas o indício é de que o Cruzeiro vai reformular ainda mais a zaga e as saídas não devem ficar apenas em Léo Santos, Rodolfo e Joseph, um setor que foi muito mal em 2021. Tem ainda o Ramon e tem o Brock, já até falei isso aqui na Itatiaia, acho que os 2 estão com o futuro em aberto na Toca da Raposa 2, Panzi. Um abraço, Samuel. O Danilo Avelar, um clube que vive o problema financeiro pelo qual passa o Cruzeiro, quando você tem a possibilidade de acertar com um jogador que faz mais de uma função, acaba sendo importante, né? Pode contar com o Danilo como um zagueiro, como disse o Simões, jogando pelo lado esquerdo, ou como o próprio lateral. É um jogador muito experiente, com experiência internacional. Eu acho que a grande questão, a grande dúvida em relação à vinda ou não do Danilo Avelar, ela passa muito mais pelo extracampo, como você disse, a questão da injúria racial, do que pelo dentro de campo. Dentro de campo dizer, o Danilo tá com uma idade, tá com 32, né, Samuel? Se não estiver enganado? Isso. 32 anos. É um jogador experiente, no momento que o Cruzeiro precisa de experiência. E acho que a maioria do torcedor do Cruzeiro já entendeu também o momento do clube. Dentro de campo, eu não faço nenhum tipo de objeção à contratação do Danilo Avelar, pelo contrário, justamente por tudo isso que eu falei. A possibilidade de atuar em 2 funções, a experiência, um jogador mais rodado, para um momento que o Cruzeiro precisa mesclar a experiência com jogadores jovens que vivam bons momentos. Agora, a questão extracampo é como disse o Simões, o Cruzeiro vai ter que trabalhar muito bem. É uma questão muito delicada. Ele está saindo de um clube justamente por conta disso, não tem mais ambiente e cabe ao Cruzeiro explicar e trabalhar o extracampo caso realmente se acerte com o Danilo Avelar. Pois é, e outra coisa que eu venho falando aqui que não tá fácil pro Cruzeiro é achar um jogador de beirada dentro da realidade do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não tem condição de pagar salários altíssimos no mercado. Até comentei isso ontem na turma do bate-bola. O Cruzeiro queria realmente o William do Bigode, só que o que o Cruzeiro oferecia, ou poderia oferecer, o Fluminense chegou oferecendo 3, 4 vezes mais e um período de contrato maior. Então é a dificuldade que vem encontrando o Alexandre Matos, o Vanderlei Luxemburgo no mercado, para achar pelo menos um. O ideal seriam 2 contratados para esse setor, mas pelo menos um para chegar e ser titular. Não sei em que tempo eles vão encontrar este nome no mercado, porque o que tem aí tá todo mundo disputando. Eu já falei do Aleph Manga, por exemplo, que subiu bem com o Goiás, um bom jogador de bons números, já tinha brilhado com a camisa do Volta Redonda. O Internacional fala, o Santos tentou
e saiu fora da jogada. O Volta Redonda também pede grana para liberar o atleta. Não vai ser fácil, Edu Panzi, achar um jogador com essas características, mas não sei também a sua opinião. Eu acho que o Cruzeiro precisa. Tem o Ayrton, que vai voltar, tem o Bruno José e tem o Vitor Leque. Falta pelo menos um ali para chegar e ser titular, Panzi. Eu tô errado? Não, tá certíssimo, Samuel. Eu acho que o Cruzeiro ainda tem um tempo, tá? Não precisa fazer qualquer negócio, se desesperar, porque tem um campeonato estadual no início de temporada. Dá para você ficar de olho no mercado e tem muita gente boa nessa área do Cruzeiro nesse momento, né? O próprio Vanderlei Luxemburgo e agora o Alexandre Matos. Eu acho que o torcedor do cruzeirense ele fica mais tranquilo e confia mais em quem tá fazendo futebol no clube, mas o tiro tem que ser certeiro. Por isso que eu não acho que o Cruzeiro tem que ir desembestado no mercado agora, pensando justamente na temporada. O início é o campeonato estadual, dá tempo pra gente esperar 1-2 meses, os estaduais começarem, algum jogador que possa ser importante, começar a ficar sem mercado, pra gente agir, pra gente ir em cima. Eu acho que é isso que o Cruzeiro tá pensando, tá esperando. Não adianta ir de qualquer jeito, com muita sede ao pote, sendo que o mercado nesse momento não dá opção, Samuel. Pois é, então o trabalho segue, Milton. O Alexandre Matos, ele tem chegada prevista para início de janeiro. A reapresentação está marcada para o dia 4 na Toca da Raposa 2, quando começa a pré-temporada, e a estreia somente no final do mês de janeiro. Aí é campeonato estadual. Vanderlei terá aí 3 semanas para preparar o Cruzeiro, já com todos esses contratados na Toca da Raposa 2. Daqui a pouco, Milton, eu volto para falar mais do time azul aqui no Rádio Esportes. Tá combinado o show de bola? Combinadíssimo, Samuel Venâncio, 12:35 agora em Belo